Então, por exemplo, o modelo de mundo auditivo, né, que são as pessoas que processam auditivamente, literalmente, ela ouve sons e palavras do seu passado, do seu presente, do seu futuro, dentro da sua mente. Diferente do visual, quando você fala, ela vê as imagens, o auditivo vai ouvir os sons, né? Então, quais as primeiras palavras que você disse hoje ao acordar? Eu vou fazer o café. Você lembra? Falei. Salve. Salve. Você lembra, pai Ronald? Quais foram as primeiras palavras que você disse hoje ao acordar? Bom dia, meu amor. Ah, obrigada. Bom dia, meu amor. Então tá Você bom. acordou primeiro que eu hoje. É verdade. Hoje eu levantei primeiro que você. Então, normalmente, né, só os que representam auditivamente a informação vão ouvir a si mesmos repetindo essas palavras, tá? Então, qual dentro, por exemplo, dentro, né, se você pergunta pro auditivo, a mesma coisa que você pergunta pro visual, das suas viagens ou dos seus passeios, qual que foi mais interessante para você? Então ele vai lembrar das pessoas no local falando, ou se ele foi numa mata que tinha cachoeira, ele vai lembrar do som da cachoeira, do canto dos pássaros, ou do barulho do mar. É isso que o auditivo grava, que o cérebro dele vai gravar. Das conversas com as pessoas, do local. Não é tanto a imagem que fica gravada, é os sons do local, tá? Que vão ficar gravados para ele. Então, para ele, o de valor é a lógica, o bom senso, a negociação, o prático, o funcional, né? Então, são valores importantes e necessários. E aí eles vão ter uma tendência a desconsiderar ou dar pouca importância a valores como a estética. Então, o auditivo, ele já vai ter um relacionamento difícil com o visual, porque o visual ele vai valorizar demais a estética, o auditivo, para ele não tem valor nenhum isso. Tanto faz, a aparência. Ele nem presta atenção. Você tá pelada, você tá vestida, o auditivo não vai ficar te julgando por isso. Tá? Ordem e limpeza para ele também tanto faz como tanto fez. Igual o visual, a vida dele é essa. Tá? E os sentimentos também ele não vai dar muita importância. Quem dá muita importância para sentimento é sinestésico. O auditivo e o visual não tá muito por aí não. Então é importante a gente equilibrar os canais justamente para isso, né? Então pro auditivo, as crenças, para ele, por exemplo, tudo que é bom é sempre o que é mais prático. Seja parte de ser humano, de carro, de sapato, se ele tiver que escolher um carro, ele vai escolher não pela beleza nem pelo conforto, mas pela praticidade que aquele carro oferece. Ou se o sapato, se o sapato ele tem cadarço, ele já não compra. Não é prático de colocar no pé. Ele quer uma coisa prática. Tá? O visual, ele é muito assim. Ele não é tão rápido o funcionamento cerebral dele, ele é mediano. O visual, o auditivo, ele é mediano em tudo. Na maneira de falar, na maneira de se expressar. Os batimentos são medianos, tá? Então, os gostos e interesses. Ele vai ter uma grande probabilidade auditiva, gostará de experimentar situações que impliquem em discursos, palavras e sons, exemplos, conversar, ouvir música, né? Ele adora ouvir discursos, ele adora teorias, ele adora negociar, ouvir rádio, ele gosta de poesia, né? Os recitais, o auditivo, tudo que leva a isso ele gosta. Tá? E aí as palavras que ele vai usar no seu dia a dia pra gente interpretar a vida pra mim é uma interrogação. Ou então, no silêncio do seu coração habita a paz. Estou alarmado com certos fatos. Tá vendo que é tudo silêncio, alarmado. Seu vestido era de uma cor muito berrante.
lembra som. As diferenças são gritantes. Então ele sempre vai falar dessas coisas referentes a sons. Acabo de ter um clique, né? Então, como eu falei, a respiração vai ser sempre mais abdominal. Ele respira, já traz o ar mais pra cá, ele tem uma postura mediana, já não é tão tensa. Seus movimentos são médios, né? Tende de médio para alta. Pulsação também. Piscar de olhos é frequente. E os gestos é apontando ouvido e boca. Quando o auditivo vai falando, ele vai dando normalmente esses, ou ele fica com a mão aqui assim, ou ele faz assim. Tom de voz médio. Né? Então, mais ou menos uma palestra que eu estou fazendo. Eu estou num tom de voz médio, não falando nem muito rápido, nem muito devagar, porque senão é que vocês dormem mesmo, né? Se eu for meio assim, anestésico, não vai dar certo. Né? Então, é um som. Eu falando aqui, tem hora que eu já tenho que levantar um pouquinho mais a voz, acorda, povo, né? Senão vocês dormem. E dirá, já pensou fazendo sinestésico? Nossa, sei que vocês não iam durar nada, tá? E aí o modelo de mundo do sinestésico funciona assim. A pessoa que processa sinestesicamente, né, vive no presente, o que é fantástico. Algumas vezes é terrível, tá? Qual o cheiro mais agradável que você já sentiu? Lembra como você está se sentindo ontem? Então, o sinestésico vai falar muito de sentimento, né? Como você acha que vai se sentir quando estiver em contato com aquela pessoa? Só os que se processam sinestesicamente sentirão o cheiro. É difícil, né? Sentir o cheiro, tá? Mas o sinestésico ele sente, né? Se aquilo traz bem-estar ou não, né? Então, preferencialmente o modelo de mundo do sinestésico, ele pode determinar as decisões conscientes baseadas em fatos reais ou verdadeiros a respeito de si ou dos outros, ou com sentimentos de culpa, de rejeição, de medo, de raiva, como comportamento agressivo, destrutivo, né? Sensações de mal-estar, tá? O modelo de mundo dele é muito baseado em fatos e delírios. E nosso cérebro também faz isso. Nós baseamos as coisas em fatos ou delírios. Eu já explico para vocês o que é isso mais já. Vou só terminar de falar do sinestésico. Então, para o sinestésico, eles vão valorizar, né, as relações afetivas, o bem-estar, o prazer físico, valores importantes e necessários para ele. E eles vão desconsiderar o da pouca importância ao que vão ouvir, ao que dizem, tá? O que pensam, tá nem aí. Então a estética, a ordem, a limpeza, o pensamento lógico, pro sinestésico. Por isso que é adolescente, né? Adolescente não tá nem nada pra ordem, pra organização, pra arrumação. Nada com nada. Tem alguns adolescentes que demoram um pouco mais, sabe? Pra entender também o que é ordem, organização, né? Arrumação, pra desenvolver, assim, o canal visual, sabe? Demora um pouquinho mais pra aprender, colocar as coisas ali, né? Então, o bom, tá? Pro sinestésico, o que ele vai valorizar sempre é o que é mais gostoso. Seja ele que ele fala, ai, que pessoa fofa. Ele vai falar assim. Ou o carro, é aquilo que eu falei. O carro pra ele tem que ser confortável. O sapato também. Não adianta ser prático ou bonito. Pra ele tem que ser o que? Confortável. Tá? E o certo pra ele é o contato. Ele tem que pegar, ele tem que sentir. Pra poder tomar uma decisão, pra falar com a pessoa ou pra armazenar as coisas. Então é aquela pessoa que vai falando, pegando em você. Sempre. Né?
E aí ela vai gostar mais, tá? De a forma como ela fala. Né? Então ela vai falar assim, ai, que pessoa doce. Ah, é duro ficar sem você. Sempre dos sentimentos, tá vendo? Essa roupa é chocante. Estou babando de vontade de viajar. Ai, eu estou tão amargurada. Tá? Os preços estão tão salgados. Ela vai usar sempre esse tipo de palavra. A respiração dela já é mais para baixo, porque ela é mais tranquila. A postura dela vai ser sempre mais solta, mais relaxada. O sinestésico é sempre aquele que adora um moletom, camiseta e tênis. Ou calça leg, camiseta e chinelão. Quanto mais à vontade, melhor. É o sinestésico. Não gosta de roupa apertada, não gosta de nada pegando. O sinestésico é... Eu já tive uma fase sinestésica da vida que eu vivia de moletom, camiseta e tênis. E eu tava tão sinestésica que eu raspei a cabeça que é para não ter que cuidar de cabelo. Eita! Que bom que eu não conheci nessa época. Careca! Passei a máquina 1 na cabeça, porque eu não queria nem cuidar de cabelo. Vocês têm uma ideia como é que às vezes quando a gente entra nos processos meio louco às vezes, tá? Eu vivia de... Eu não parecia uma mulher, eu parecia um homem, cabeça raspada, camiseta larga, calça de moletom e tênis. Ninguém dizia que aquilo era uma mulher. Mas enfim, né? Passou. Passou. Então a pressão arterial dele vai ser mais lenta, os batimentos, a pulsação, os piscar dos olhos, né? A voz é sempre mais baixa, o ritmo é mais lento. Aqui que eu falei, né? Se a gente for fazer uma palestra assim no ritmo sinestésico, não vai dar muito certo, né? Só que adolescente não é assim na escola, eu acho engraçado, né? Quando junta, não é assim. O que será, né? Vira um monte de lentidão junto, acho que dá um choquinho assim, ó, e vibra, né? Mas sozinho em casa, geralmente é bem tranquila, né? Aquela coisa assim de... Já vou! Tô indo. Tô indo! E não chega nunca esse já vou, tô indo. Mas enfim. Então, gente, é legal a gente saber disso. Como é que é o canal preferencial de cada um. Acho que vocês conseguiram mais ou menos se identificar. Não é que nós vamos ser 100% um ou outro. Mas vocês vão perceber nas características, tem um que vai ser mais exaltado em você. Pela sua maneira de ser, né? Pela sua maneira de pensar, pelos gostos que você tem, pelas preferências que você tem. Então você consegue perceber qual é o seu canal, como é que o seu cérebro processa as informações. E você deve ter percebido aquilo que menos se identificou com você. Então, por exemplo, se você se identificou muito visual e nem um pouco sinestésico, você precisa trabalhar um pouco da sinestesia. Por quê? Porque essa parte do sentimento seu e das pessoas precisam ser trabalhadas, precisa ser equilibrada. Então o visual, ele acaba, se ele vai muito para o visual, ele se torna uma pessoa muito dura, muito insensível, ele vai passando que nem um rolo compressor em cima de todo mundo e não se preocupa. Mas ele não se dá conta, porque ele também não presta atenção nem nele mesmo. Então ele perde o senso de limite até com ele não se respeita. Isso é ruim, né? Ou se a pessoa é muito auditiva, ela tá sempre naquela coisa mediana, mas também não se cuida, não dá... O problema do auditivo é que ele fica sempre na média, ele não finaliza as suas coisas. Ele é mais equilibrado na maneira de agir, mas ele nunca dá finalidade nas coisas. Vai ficando sempre naquela média, é o medíocre. Né? Aquele médio, ele nunca vai para lado nenhum, ele fica sempre ali estacionado. Isso é ruim também. E já o sinestésico é aquele bicho grilo que não quer saber de nada. Porque na adolescência é normal, é uma fase normal, que é quando o caráter, a personalidade está se formando. Normalmente até 14, 15 anos, até os 18, quando começam as responsabilidades de faculdade, de trabalho, isso tudo vai alterando, né?
Mas já imaginou você ser um sinestésico bicho grilo total com 45 anos? Quer saber de nada. Vive na casa do papai e da mamãe ainda, não trabalha. Ah, beleza, né? Não dá pra gente ser assim. A gente precisa equilibrar. Agora, é legal a sinestesia pra gente poder não ficar tão acelerado quanto o visual, né? E o sinestésico, ele vive, ele aproveita as situações e os sentimentos. Já o visual, ele não se permite de jeito nenhum. Nada disso. Então, são extremos totalmente diferentes. Né? Então, por isso que a gente precisa ter esses canais. E quando você entende qual que é o canal do seu chefe, do seu professor, do seu colega de trabalho, fica mais fácil de você se comunicar. Porque às vezes você fala as coisas e a pessoa não entende. É difícil isso, né? Você fala, puxa vida, eu falo, parece que eu tô falando grego. A pessoa não entende o que eu tô falando. Ou o que eu quero dizer. Quando você consegue compreender qual é o sistema dela, você vai falar e agir de acordo com aquela informação do cérebro dela. Que aí ela vai captar aquilo que você quer. Ela vai te passar a te entender e vai começar a te perceber. Você vai começar a agir dentro do modelo dela. Fica mais fácil a comunicação. Você traz a pessoa pro seu lado. Né? E aí, dessa forma a gente consegue perceber, né, a forma das pessoas ao nosso redor, dos nossos filhos, dos colegas de trabalho, dos meus clientes, dos meus chefes, da minha comunicação. Então a minha comunicação se torna, né, mais efetiva e eu tenho objetivos e melhores resultados. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar como vendedora, né, vou vender carro. Se eu for vender um carro para um sinestésico, adianta eu falar para ele da cor do carro? Da velocidade que o carro alcança? Ou da economia? A primeira coisa que ele vai querer fazer é abrir o carro e sentar no banco. Para ver se o carro é confortável. Ele não quer saber se o carro gasta muito, se o carro gasta pouco. Para ele não interessa nada disso. Então, para os vendedores, principalmente, tem muito vendedor que faz curso de PNL justamente por isso, para identificar cliente, para saber como é que você se comunica com o teu cliente, para você fechar a venda. Marketing digital usa muito PNL, muito. Isso aqui que eu estou falando para vocês é o básico do básico. PNL tem muita coisa para ser estudada ainda, tá? Então, por exemplo, também, lata de tinta, vamos pegar um exemplo aí, quem trabalha com material de construção. Se eu vou vender uma lata de tinta para o visual, né, ele chega lá para pegar informações sobre latas de tinta. Adianta eu falar para ele, essa tinta aqui não tem cheiro? Tem que mostrar para ele o vermelho Ferrari. Você tem que falar das cores vibrantes, o quanto aquela tinta é brilhante, o quanto ela não descasca. Ele não quer saber se ela tem cheiro, ela pode ser a pior, a mais fedida do mundo. Mas se for a mais brilhante, é a que ele vai querer na parede dele. Entendeu? Não adianta. Então a gente precisa saber como é que vai usar. Para ele o que vai interessar é a tonalidade, o tipo de cor da tinta. O restante é balela. E como eu falei, hoje eu pincelei algumas coisas e eu quero falar um pouquinho de fatos e delírios. Para vocês pensarem aí durante essa semana, que a gente baseia muito a nossa vida em delírios. E a gente não tem ideia disso. Então comece a analisar na vida de vocês o que é fato e o que é delírio. Vou dar exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui que dá pra... Eu não montei a frase, por isso que fica mais... Eu quero falar bem certinho pra vocês entenderem. Fato. Não, eu quero dar um exemplo de um delírio. Ela está nervosa porque a sua pele está vermelha. Você olha para a pessoa e vê o rosto dela vermelho.
Você deduz que ela está nervosa. Isso é fato ou isso é um delírio? Isso é fato ou é delírio? Delírio, porque você não falou com a pessoa. É delírio. Só que você olha pra pessoa, ou a pessoa tá parada, tá séria. Ela tá brava. Você não sabe o que ela tá pensando. Então a gente baseia a nossa vida em muitos delírios. É aquilo que eu bato o olho, que eu acho, é o meu achômetro. Eu deliro dentro das situações, mas aquilo pra mim é como se fosse certo. Agora, fato, o sol queima. Não fato. Você ficar embaixo do sol, vai queimar. Né? Então, ela está queimada porque ficou 2 horas embaixo do sol. Sua pele está vermelha. Isso é um fato. Ela ficou 2 horas embaixo do sol, a pele está vermelha porque ela se queimou. Agora, eu não posso afirmar que ela está vermelha porque ela está brava ou ela está nervosa. Entendeu qual a diferença do delírio? Delírio é aquilo que a gente deduz. Só que, presta atenção, que às vezes o marido chega em casa com uma cara e a gente acha, os nossos achômetros, ou o namorado, ou o filho, ou seja o que for, e a gente vai delirando num monte de coisa dentro da cabeça. A gente pira com os nossos delírios. E a gente arruma muita encrenca por conta disso. Então começa a basear, treinar seu cérebro, para e se pergunta, peraí, isso é um fato, isso é um delírio? Eu estou achando, é meu achômetro, ou isso realmente é o que está acontecendo? Tá? Então são 6 horas, hoje eu vou encerrar, porque deu nosso horário. Agradeço mais uma vez, espero que o pouquinho que eu trouxe aí hoje tenha ajudado vocês a entender o funcionamento, melhorar os nossos relacionamentos também. Que vocês tenham se identificado como auditivos, ou sinestésicos, ou visuais. Isso é bom pra gente conhecer quem está junto com a gente, tanto na área comercial como pessoal. Sim. Mas... E aí, futuramente eu vou trazer outros exercícios pra gente praticar em aula, pra gente poder melhorar esses canais, aqueles que estão em baixa, tá? Ou, por exemplo, o sinestésico gosta muito de coisas que trazem sentimentos. Comecem a praticar coisas isso. Me falta a parte auditiva. Comece a ouvir mais música, desenvolver. Aquilo que você percebeu que falta é aquilo que você precisa começar a praticar para você equilibrar esse canal. Esse é um dos principais toques de exercícios. Tá bom, galera? Então, muito obrigada. Gratidão. Eu sou sempre que arrumar